O Horse Talks de hoje veio conversar com o Nilson de Souza, mais conhecido como Nailson. Ele que está há 48 anos fazendo transporte dos animais. Nailson, obrigada por estar conosco hoje no FPH Horse Talks para trazer um pouco das novidades e contar como que funciona o transporte dos animais de carga. Primeiro eu queria saber o que você precisa para dirigir um caminhão de carga viva. Bom dia. Caminhão de carga viva é uma carga bem delicada, bem sensível e como você sabe, você já tem um certo conhecimento, a gente precisa ter uma carteira de habilitação apropriada para dirigir caminhão, né? A gente no começo, não é qualquer pessoa que pode pegar um caminhão cheio de cavalo e já sair dirigindo, que é uma carga relativa muito valiosa e muito perigosa, porque além do valor estimativo que tem da pessoa que tem os animais, tem um valor também operacional, que é um valor de mercado. Isso é uma carga muito delicada, então precisa ter muito cuidado. A gente precisa de muita prática para pegar viagens longas e mesmo viagens perto também, dentro de São Paulo. E é complicado você andar dentro de São Paulo, você sabe muito bem, principalmente fim de semana, que tem muita gente que tem pouca prática e sai tudo pela rua. Quantos cavalos cabem num caminhão de cavalo? No meu caso, eu tenho 4 caminhões. Eu tenho 2 caminhões de 12 cavalos, carrega 12 animais. Tenho um de 10 e tem outro de 5 cavalos. O de 5 cavalos quer fazer viagem para emergência, para levar para uma cirurgia em outra cidade, para fazer um transporte mais rápido aqui dentro de São Paulo também. Os grandes são mais para viagens longas. Além de você, que é responsável pelo transporte, quem mais anda dentro do caminhão com você para ajudar a controlar esses animais? Dentro do caminhão sempre vai os tratadores, que são responsáveis pelos animais, e quando chega nos concursos, eles vão cuidar dos animais, então eles sempre viajam com a gente. E eles levam junto no caminhão os materiais ou esse material é feito transporte em separado? Não. Esses materiais dos animais são tudo levado num compartimento diferente, lá na frente, que é separado. E ali a gente coloca todos os materiais, eles vão na cabine com a gente, do caminhão, sendo que lá dentro tem uma câmera que a gente consegue monitorar todos os animais que estão dentro do caminhão. Se tem algum problema, se dá algum problema, às vezes de escapar, estourar um cabresto, ou o animal der uma alteração qualquer, a gente pela câmera já está visualizando eles. Aí a gente para num lugar com segurança e vai lá amarrar o cavalo ou ver o que aconteceu. Nelson, para esse cavalo ser transportado, seja para uma prova ou de férias ou para uma emergência, ele tem que estar com algum material de proteção para não se machucar dentro do caminhão? É bom sempre ter. Um equipamento de segurança nunca é demais. Sempre tendo, ele vai ligado das 4 patas e não precisa apoiar muita proteção, muita coisa, porque se torna um pouco incômodo para o animal, ele vai começar a dar coice e pode até se machucar. Então a gente não aconselha colocar protetores, essas coisas muito que às vezes incomodam um pouco o animal. Então é coisa mais simples, uma simples liga e tudo bem, você pode viajar tranquilo. Em caso de fiscalização, que documento que esses cavalos têm que estar portando junto da viagem? Em caso de viagem quando é para fora, ou mesmo aqui dentro, hoje é obrigatório você ter o GTA, que é esse documento aqui. E você tem que ter o exame de morbo e o exame UAE. Tem todo um controle veterinário aqui, né? Então você tem que estar... E também quando você vai sair fora do estado, você tem que pegar o passaporte. Você tem que levar junto com você e apresentar na fiscalização o passaporte do animal. Você está há 48 anos neste ramo, né? Qual foi a viagem mais longa que você já fez transportando os animais? Eu já fui a Buenos Aires, na Argentina. Já fui a Belém do Pará. São tudo viagens bem longas. Já fui até Manaus, mas por balsa, né? Que a gente embarca o caminhão e os cavalos numa balsa e a gente sobe via fluvial, subindo pelo Rio Amazonas até Porto Velho. E até que quilômetros que você não para? De repente uma viagem muito próxima, você não precisa parar. Mas esses cavalos têm que descansar se a viagem for mais longa? Sim, claro que tem que descansar. Esses cavalos você pode viajar com ele no máximo 10 horas, 11 horas. Aí você já não pode, não é aconselhável você viajar mais do que isso. Você tem que parar, dar um descanso, deixar eles se movimentarem um pouco, tomar água. Mesmo na viagem, quando a gente para, uma viagem de, por exemplo, 8 horas, 10 horas, a gente
Sempre é bom parar em algum local com segurança e oferecer água para os animais. E tem vezes que vocês têm que parar dentro de um lugar para dormir, por exemplo? Aí esses cavalos descem do caminhão, ficam em baias ou em piquetes para depois voltar à viagem no dia seguinte? Claro, com certeza. A gente já faz uma viagem programada. Você, por exemplo, você sai de São Paulo a Rio Grande do Sul, você já liga para o pessoal em Curitiba, você reserva as cocheiras, chega lá, você descansa, dorme. No outro dia de madrugada você embarca e viaja mais um dia de viagem até Porto Alegre. E Nailson, como que é a disponibilização dentro do caminhão dos cavalos? Vão todos com a cabeça no mesmo lugar? Eles vêm alternados? Como que é para a segurança deles? Normalmente a gente viaja com eles, com um virado para um lado, outro lado direito, outro lado esquerdo. Sempre o lado contrário às cabeças, entendeu? E vai sempre um do lado do outro, tranquilo. E de repente, se você tem um garanhão nessa viagem, o garanhão ele tem que viajar sozinho ou não? De repente pula um compartimento e aí pode ter a égua depois de 2 compartimentos? Isso depende muito do comportamento do cavalo, porque tem vários garanhões aqui dentro da hípica mesmo que você pode colocar ele junto do lado de uma égua que não vai ter problema nenhum. Você vai viajar o dia inteiro e ele não vai ter reação nenhuma, tranquilo. Agora tem outros que você precisa pular um box ou até às vezes você precisa pular mais do que um box. Porque tem uns que tem mais temperamental, são mais violentos. E Nailson, esse cavalo que vai sofrer uma viagem, ele tem que ter algum preparo, de repente não tomar água ou tomar mais água, não comer? Tem alguma recomendação? Sim, ele pode tomar água, verde ele pode comer à vontade, menos que a gente aconselha ração. Porque a ração é um pouco mais pesada e costuma, às vezes, pode até fermentar. Então a gente não aconselha o animal antes da viagem você dá ração para ele. Ração granulada, aveia, essas coisas. Então sempre dá um verdinho e que é mais tranquilo. E um cavalo, como que ele aprende a entrar no caminhão, né? Desde potro ele faz o transporte. E aí mais uma pergunta, o transporte de potro, às vezes ele nem está encabrestado ainda, como que é feito? Normalmente quando você vai pegar potro, às vezes quando está no áreas de cria, às vezes algumas viagens faz com as mães, ou depois que desmama já estão apartados das mães, eles fazem sozinho, é um pouco mais trabalhoso, mas com muito cuidado, com muito carinho, você consegue levar eles, porque eles são muito, para eles é tudo diferente, é uma situação nova, aí você tem que ter muito cuidado, muita paciência, para que ele possa entrar no caminhão sem se machucar. E tem alguma dica, por exemplo, vai levando cenoura, vai levando alguma bala na mão, como que é? Cada um tem uma tática, vamos dizer assim, eles usam uma cenourinha, um capim, uma raçãozinha, alguma coisa assim. Outro vai na base do carinho, na base da... Sempre tem que ter muita paciência, porque o animal, você sabe, é um bicho meio imprevisível, né? Principalmente para outros. E a viagem, ela pode ser feita durante o dia ou durante a noite? Tem algum horário que é melhor para a viagem dos cavalos? Olha, você podendo evitar o sol do meio-dia, das 11 até as 2 da tarde, é muito bom. Mas se for um caso que não tem como também, o caminhão estando em movimento, ele está ventilado, ele está tranquilo, não tem problema nenhum, você pode fazer a viagem do jeito que for, que vai tranquilo. Dentro do caminhão, no compartimento onde estão os animais, tem ar-condicionado ou não é preciso? Não, o ar-condicionado dá muito problema, porque o ar-condicionado, até mesmo nas pessoas, tem gente que tem uma certa alergia com o ar-condicionado, e o animal é a mesma coisa, pode dar até pneumonia, já teve casos que deu pneumonias e chegamos a perder animais. Então só a janela aberta já é suficiente? Janela aberta, um vento natural, se for um vento de ventilador também não vai fazer mal nenhum, mas o ar-condicionado não é aconselhável. E não, isso para a gente terminar, eu queria saber até que velocidade é aconselhável se dirigir um caminhão com carga viva? O caminhão com carga viva é muita responsabilidade, então você tem que andar sempre no limite da estrada, que manda se for 80, 80, 90, 90, mas com muito cuidado, principalmente nas curvas e nas freadas, porque você dá uma freada com um animal com 12 cavalos dentro de um caminhão, é complicado. Pode acontecer de machucar o bicho lá dentro, então você tem que ter muita atenção, muito cuidado nas curvas e nas freadas que você dá, nunca pode fazer uma curva com muita velocidade. E é o cuidado de sempre, é um cuidado como se você estivesse carregando um cristal ali dentro. Nailson, em nome do FPH Horse Talks, queria agradecer sua participação no programa e dizer para o público que já estamos esperando vocês para a próxima segunda-feira com um novo tema desse universo do cavalo.